Fala pessoal, beleza? Estamos de volta aí no mais uma aula de Flutter, né? Eu andei um tempo aí sem postar vídeo, mas o pessoal pediu aí, eu vou fazer um videozinho de como editar esses dados, né? E depois salvar esses dados que a gente colocou aqui em tela. Então, essas informações aqui já estão vindo do Firebase, né? Quando a gente clica no botão, ele já adiciona um novo item na nossa lista. Mas agora a gente precisa editar esse item caso seja necessário, né? Então, como que a gente vai fazer isso, tá? Aqui dentro, né, desse nosso o nosso Inkwell aqui, ó, só para deixar claro antes, o nosso sisteminha estava assim, né? Nosso código, quer dizer, estava assim, ó. Ele estava dessa maneira, tá? Aí o que acontecia? Era simplesmente um checkbox listado. Agora eu vou explicar para vocês o que eu adicionei aqui no nosso código, tá? Para vocês entenderem. O que eu queria colocar aqui era que quando eu pressionasse esse botão, segurasse selecionado um item aqui, ele me abrisse aquela caixinha de diálogo, essa mesma aqui de adicionar, tá? Quando você clica aqui em adicionar tarefa, ele abre essa janelinha aqui. Era esse que eu queria que ele fizesse aqui para mim. Então, o que eu fiz? Eu adicionei uma propriedade material aqui, tá? Eu coloquei a propriedade color dela como transparente. Por quê? Porque eu preciso que ele faça aquele splash de tinta aqui, ó. E quando você seleciona um item, ó, ele faz um splash de tinta, tá vendo? Ele dá uma animação bem legal. E daí o que acontece? Dentro desse material, você adiciona o Inkwell. Por quê? O Inkwell, além dele dar essa funcionalidade de animação aqui, de splash, ele tem várias outras coisas, né? Ele tem on tap, ele tem on long press, um double tap, então ele tem bastante coisa aqui, tá? Então eu vou usar o on long press, que é quando você segura selecionado. Nós vamos chamar aqui um show dialog aqui dentro, tá? Um show dialog passando o contexto e um builder, né? O builder ele vai rebuildar para nós o que a gente chamar aqui. Toda vez que a gente chamar, o que eu quero fazer? Eu quero retornar aquele alertinha, né? Eu vou usar uma propriedade direta aqui. A gente pode usar ou assim e fazer um return dentro, tá? O pessoal poderia fazer, ó, return e o nosso diálogo, ou eu posso fazer assim direto, tá? Colocar aqui o sinal de igual e o sinal de maior, que ele vai fazer a mesma função sem precisar de return. Isso aqui serve como um return direto, tá? Então a gente vai fazer isso aqui. Então, se a gente pegar, voltar aqui em cima, cadê o nosso diálogo? Ó, a gente tem um dialogzinho aqui, ó, já bem grandinho até. Eu vou fazer aqui embaixo na mesma tela, tá? Eu não costumo fazer isso, eu costumo dividir meus widgets, né? Mas eu vou fazer aqui embaixo na mesma tela. Então aqui, ó, depois da última chave aqui, ó, da penúltima chave, você dá 2 enter, né? Então a gente vai criar aqui, ó, um widget, tá? Chamar de custom dialog, né? Se a gente fosse usar ele em mais lugares, talvez a gente tivesse necessidade de ter mais, né? Eu poderia, assim, aqui usar aquele mesmo método de atribuição direta, mas nesse caso aqui eu vou fazer assim porque eu acho que fica mais organizado o código, tá? Vou retornar a mesma informação, tá vendo que aqui ele precisa de um contexto, né? Então aqui em cima no nosso dialog a gente vai colocar aqui, ó, build context, vou chamar de context, né? Eu costumo colocar isso aqui como parâmetro nomeado, tá, pessoal? Que fica bem melhor depois para gente identificar, né, o que é cada coisa. Então, ele também precisa ser um parâmetro requerido, tá? Já estamos usando no safety, como você já sabe. Então, aqui, ó, no nosso dialog, a gente vai chamar aqui, ó, o nosso custom dialog passando o contexto para ele, tá? A gente não precisa do sinal do ponto e vírgula no final. E aqui nós temos um pequeno erro ainda aqui. Faltou fechar o dialog aqui embaixo, tá? A diferença é que, por enquanto, esse form eu vou deixar comentado, tá? Que depois a gente vai fazer a mesma validação. Só que vamos incrementar mais uma coisinha aqui na próxima aula. E aqui, ó, no nosso texto, tá? Cadê o nosso controller? Aqui, ó. Aqui a gente vai receber um controlador, correto? Só que aqui tem um detalhe, né? Quando a gente trabalha com o Text Form Field, o controller, o Text Editing Controller, ele tem uma propriedade que a gente atribui dentro dele, né? Na verdade, a gente poderia fazer o seguinte, ó.
quando ele inicializar isso aqui, que poderia vir aqui em cima, ele está recebendo esse mesmo text editing controller aqui de cima, mas não é isso que eu quero, tá? A gente vai ter que atribuir uma outra propriedade para ele. Seria, deixa eu ver, a gente poderia pegar pelo onChanged também, né? Essa informação. A gente tem duas maneiras de pegar aqui a informação que o usuário digita. Nós poderíamos pegar pelo controlador ou nós poderíamos pegar pela função onChanged do text form field, tá? Dessas duas maneiras. Então aqui a gente poderia ver, eu vou mostrar essa outra que eu acho que fica mais até legal, tá? Ó, initial value, né? Aqui eu vou receber um text. Você fala, Douglas, onde é que você está tirando esse text? A gente vai criar ele agora, tá? Aqui no nosso construtor, aqui em cima, tá? Na nossa chamada de função, a gente recebe um parâmetro, que vai ser um parâmetro também requerido, né? Mais um parâmetro required. Então, esse parâmetro required vai ser uma string, que eu vou chamar ela de text. Ok? Ó, tá vendo que aqui ele já ficou já ficou sem estar vermelhinho ali, que já está tudo certinho, não tem erros nenhum. Então aqui, ó, não será mais inserir a sua tarefa, vai ser editar tarefa, acho que fica mais legal. Editar tarefa, né? Aqui, ó, edite sua tarefa, ou a sua tarefa, ou edite sua tarefa, vocês que vejam como fica melhor aí, tá? Então aqui a gente vai, deixa eu ver, aqui o custom dialog está vendo que ele recebe mais um parâmetro, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui, o outro parâmetro dele é o parâmetro text. Esse text nada mais é do que o nosso doc, passando o texto. Ok? Desse jeito, simples e puramente assim, tá? Eu vou reiniciar a aplicação aqui. Ele me reiniciou a aplicação do supermercado. Se eu segurar apertado em cima, ó, ele deu um erro. Deixa eu ver o que foi. libmain. Aqui no material, não foi no material, é que foi o erro. Deixa eu reiniciar tudo de novo. Ver se foi esse o problema. A gente segura apertado, ele dá um erro. Vamos ver o que é o problema. Isso aqui acontece, tá, pessoal? Deixa eu só investigar um pouquinho aqui. Bom, pessoal, pesquisei um pouquinho aqui, já achei, tá? Qual que é o erro? Tá vendo que eu coloquei text aqui, né? E aqui embaixo aqui tá texto. Na verdade, tem que ser a mesma informação, ok? Se não for a mesma informação, ele dá o erro, tá? Vou ter que reiniciar aqui para ele sair o erro. Se não for o mesmo campo, né? Ele não encontra lá o field, né? Ele falou, ó, não encontrei tal campo lá, né? Então, por isso que ele tá dando erro. Deixa eu só voltar aqui para vocês poderem ver o emulador. Se eu segurar apertado em cima agora, ó, ele abriu o diálogo e abriu aqui dentro do campinho ir ao supermercado, tá vendo? Porque o que ele fez? Ele chamou isso daqui, ó, ele chamou o nosso custom dialog, ele recebe o nosso contexto, ele recebe um texto, e esse texto a gente passou aqui, ó, no initial value para ele, tá? Então aqui a gente atribuiu o mesmo valor que a gente está recebendo lá do Firebase. Então, neste caso, o que a gente vai fazer aqui dentro, tá? Tá vendo que aqui a gente tem uma função onSaved, né? Que a gente está salvando o texto digitado. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar uma função onChanged. Aqui, ó. A gente tem uma função onChanged. O que o onChanged faz, tá? Ela pega uma string. Aqui, ó. Vou colocar só text aqui para ficar mais fácil para a gente validar. Ele pega aqui, ó, a string que eu estou digitando, né? Então, se eu der um print aqui, por exemplo, ó, print text, eu quero ver o que o usuário está digitando aqui dentro. Então, eu vou restartar aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, na tela, ele vai abrir meu teclado, né? Ó, tá vendo que já deu ir ao supermercado aqui em tela, ó. Se eu for reduzindo, ó, ele vai tirando letra, né? E vai. Então, ou seja, ele vai escutando, né? Ele é como se fosse um listener. Ele fica escutando tudo que eu digitar aqui dentro, né? Ó, se eu colocar qualquer outra coisa, informação aqui, ó, ele vai acrescentando em tela para nós. Então, basicamente, o onChanged faz isso. Então, a gente tem essa maneira aqui de capturar a informação e a gente tem pelo controlador. Mas quando a gente está editando, eu prefiro, às vezes eu faço pelo controller, às vezes eu faço pelo onChanged. Quando eu faço com orientação a objeto, tá? Eu faço pelo onChanged, que fica mais simples de fazer. Mas das duas maneiras dá certo, tá, pessoal? Então, assim, a primeira coisa é isso aqui, tá? Primeira validação que a gente faz é isso aqui.
Então, o que a gente vai fazer aqui? Diferente daqui de cima, né? Nós temos uma funçãozinha aqui de adicionar, né? O que ela faz? Ela chama, né? Ela recebe uma string e vai lá e adiciona, né? Agora a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que receber uma string, né? E a gente vai ter que receber um valor booleano. Não vai ser somente uma string, tá? Isso por quê, Douglas? Porque aqui, quando a gente cria a tarefa, ela é sempre ativa. Mas se por algum motivo a gente colocar essa tarefa como inativa, daí faz o quê? Ela tem que rebuildar em tela? Ela não tem que rebuildar em tela? Depois a gente vai fazer uma alteraçãozinha no nosso snapshot aqui também para exibir somente as ativas, né? Ou talvez um outro botãozinho, olha, eu quero exibir ativas e inativas, eu quero exibir ambas. Tá? Então tem todas essas opções para a gente poder trabalhar isso simplesmente dentro de uma lista de tarefas. Então vocês estão vendo quanta validação é possível fazer lá no Firebase, tá? Mas isso eu vou deixar para o assunto para a próxima aula, né? Eu já mostrei para vocês como que exibe isso aqui, então agora eu vou mostrar como que a gente faz para editar e salvar lá no Firebase, tá? Então vai ficar um pouquinho longa essa aula, mas eu vou tentar ser breve. Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Isso aqui eu vou copiar. Aqui eu vou receber, tá vendo que eu estou recebendo o texto? Além do texto, eu vou receber um bool, né? Value, ok? Além do texto. Aqui não vai ser add task, vai ser edit task, tá? Edit task. Simples assim. E aqui, em vez de eu receber ativo igual a true, eu vou receber value. Ok? Aqui já não vai mais ser add, tá? Agora, o que acontece neste caso? Eu vou entrar na minha lista de tarefas, né? E como que eu vou saber qual é a tarefa que eu preciso editar lá dentro do Firebase? Como é que o meu Firebase vai saber qual tarefa que ela precisa editar, tá? Para ele saber qual que ela precisa editar, eu vou simplesmente vir aqui, ó, colocar uma string ID. Eu preciso receber o ID dessa tarefa. Como que eu vou editar alguma coisa que eu não sei o que eu tenho que editar, correto? Então aqui, ó, em vez de ser .add, eu vou dar um .doc, ok? Eu vou ter que passar o ID dessa tarefa, ou seja, eu vou ter que entrar na tarefa para mim poder adicionar, né? O doc vai ser nada mais do que o nosso próprio ID, aqui, nesse caso. Deixa eu só eliminar essa informação, que depois a gente coloca de novo, sem problemas, tá? Deixa eu eliminar aqui. A tarefas, ponto, né? Ponto doc. Tarefas, ponto, vamos ver se ele vai, ponto doc, beleza, preciso receber um path, vou receber o path ID, aqui a string, né? Aí eu vou entrar na coleção, beleza, né? Aqui eu já tenho a coleção passando o ID, e eu vou dar um ponto update, tá? Vou dar um update. Aqui eu recebo o que? Eu recebo um mapa, igualzinho lá em cima, tá? A diferença é que a gente adicionou, logicamente, mais informação do ID, né? Além da lista de tarefas. E aqui a gente não vai receber somente o texto, como sempre a gente vai receber o value aqui também, tá? Então eu vou entrar lá no documento. Então, diferente da parte de adicionar, que a gente só precisa adicionar uma nova string, aqui a gente precisa recuperar esse dado. Aí você fala, Douglas, mas como que eu vou saber qual que é o ID da minha tarefa? O Firebase já manda essa informação para nós, tá? Quer ver, ó? Aqui embaixo, aqui no nosso value aqui, ó, no nosso custom aqui, a gente vai receber também aqui, ó, uma string ID, tá? Eu poderia passar o document snapshot aqui também sem nenhum problema, tá? Mas neste caso aqui, ela também vai ser requerida, tá? Eu vou só pedir a string required, ok? Depois vocês vão ver o que a gente vai fazer. Aqui ficou vermelhinho, porque a gente adicionou um novo parâmetro ali embaixo, né? Eu vou colocar na linha de baixo para vocês verem aqui, ó. Vamos passar aqui o contexto também para baixo, o text para baixo. A próxima informação que a gente precisa aqui vai ser o ID, tá? E esse ID nada mais é do que doc.id. Simples assim, pessoal. É assim que a gente vai passar. Esse aqui já é o ID que vem do Firebase, ele já é uma string, ó. Ele já é uma string ID, tá? Ele pega o ID desse documento lá do Firebase. Vamos dar uma reformatada no código. Beleza, aqui ele passou os parâmetros. Aqui a gente está retornando, editar lista de tarefas, beleza, beleza, beleza. Eu vou vir aqui, vou cancelar aqui no meu app, né? Para ficar mais legal. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente está recebendo, a gente está pegando esse texto, né? Então aqui simplesmente eu vou dizer que a minha nova string, o que eu vou passar, né? Eu estou recebendo aqui, ó, por parâmetro, um texto, né?
E o que eu vou passar para mim salvar, né? O que eu vou pegar aqui? Então aqui, ó, dentro do meu, do meu return, eu vou colocar uma string text, tá? Essa string text que eu vou colocar aqui, ó, ela pode ser nula ou pode não ser nula. Eu poderia colocar um sinal assim, ó, dizendo que ela pode ser nula, né? Eu vou colocar aqui new text, tá? Para não confundir, porque a gente já tem um text aqui dentro. New text. Só que para deixar mais bacana, eu vou inicializar ela como vazia, tá? Ela vai ser uma string vazia. Então aqui no onChanged, eu vou dizer que text, né? Que new text é igual ao que eu digitar aqui, tá? Aí você fala, Douglas, mas isso funcionou? Se eu vier aqui e der um print no new text, ó, dentro do nosso onChanged, você vai ver aqui em tela a mesma informação. Ó, eu vou dar um hot restart aqui rapidinho. Ele restartou. Se eu segurar e apertar, ele vai abrir supermercado. Se eu clicar aqui dentro, né, e der ele já está printando de novo a informação ali, entendeu? Então, ou seja, eu consegui fazer a atribuição corretamente, tá? O que eu vou fazer com essa informação agora? Quando eu pressionar o meu botãozinho, não vai mais ser adicionado, né? Vai ser salvar. Vamos colocar assim, para ficar mais legal. Salvar alteração. Vamos ver como é que vai ficar, se vai ficar muito grande aqui ou não. Salvar alteração. Ficou grande, né, pessoal? Acho que vamos ter que deixar somente salvar mesmo, para não consumir muito espaço da tela. A gente vem aqui, né, selecionado, ele vai abrir supermercado, salvar ou fechar. Show de bola. Então aqui, ó, a gente vai fazer a validação novamente, né? A diferença é que aqui a gente vai pegar e vai validar se o formulário foi todo validado, como lá em cima, né? Se foi tudo validado, a gente vai adicionar, a gente vai dar um update nessa informação, tá? Neste caso, eu vou deixar somente inativo, tá? Mas depois a gente vai fazer uma alteraçãozinha nesse diálogo para que vocês possam marcar se você quer que ele fique ativo ou fique inativo. Eu vou ensinar mais um widget para vocês, tá? Então aqui eu vou chamar a minha update task, tá? A minha... Deixa eu ver aqui como é que tá. Deixa eu ver aqui... Edit task, desculpa. A gente recebe um text, o ID já está vindo lá de cima, tá? O texto aqui, neste caso, vai ser o nosso new text, tá? Por enquanto eu vou deixar esse value aqui como true, mas depois a gente vai mudar ele também, tá, pessoal? Então vou deixar ele por enquanto como true. Se eu vier aqui, eu vou rodar minha aplicação inteira de novo. Eu quero que ele dê um clear, ele não vai dar um clear no controlador, que ele não precisa, tá? Ele só vai dar um clear e vai fechar o diálogo, dizendo que foi atualizada a nossa tarefa. Simples assim. Vamos ver se funcionou. Se funcionou, ele vai alterar o dado no Firebase e a gente vai conseguir editar a nossa tarefa, tá? Ir ao supermercado. Eu acho que eu vou ir ao banco. Eu errei aqui, eu vou ir ao banco. Não vou mais ao supermercado. Ok? Eu vou dar um salvar. Ele já alterou a nossa informação lá, ó, ir ao banco. Se vocês vierem aqui, ó, e olharem no Firebase, tá? A informação foi alterada com sucesso. Ó, aqui, ó, ir ao banco, essa é a chave dele. Deixa eu ver aqui. Isso, perfeito. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais grande para vocês verem aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Ó. Ir ao banco, tá vendo ali? Beleza? Se eu vier aqui de novo, falar, não vou mais ir ao banco, eu vou ir à biblioteca. Ok? Dou um salvar. Ir à biblioteca. Ele já alterou no Firebase aqui também. Então, assim que a gente edita uma tarefa, tá, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai aprender a colocar ela como ativa ou inativa, tá?